operação lógica é aquela operação, né, que a gente trabalha com elementos lógicos. O que é um elemento lógico? Aquele exemplo que eu mencionei com os senhores, né, nas nossas aulas, aquele exemplo da chuva, né? Então você sai, né, na sua casa pela manhã cedo, você percebe que está chovendo, é chovendo, né? Aí você, com seu raciocínio lógico, vai pensar em duas alternativas. Ou você espera a chuva passar, ou você pega alguma forma de proteger, né? Um guarda-chuva, por exemplo. Então, o que aconteceu? Você fez uma operação lógica, você percebeu um problema e agiu para corrigir o problema ou não, né? Então isso foi uma operação lógica. Os processadores também fazem isso, obviamente que não nesse nível, né? Eles trabalham com operações lógicas. Se você tem um nível de tensão tal, você faz alguma coisa, esse tipo de comparação, né? Operação aritmética, né, pessoal? É mais simples ainda, operação de soma, subtração, divisão e multiplicação, né? O processador faz essas duas operações. Então ele tem uma unidade de lógica aritmética, tá? Ok. Unidade de controle, o microprocessador ele tem uma característica de controlar alguns outros dispositivos, né? E então isso é verdadeiro, ele controla a memória, você consegue enviar uma informação e pedir que a memória lhe dê outra informação, né? Pode estar trabalhando também com memórias primárias, como a memória ROM, e memórias secundárias também, além dos dispositivos de entrada e saída, né? Então ele tem essa ligação com todos esses dispositivos. Isso se dá pelo barramento de controle, devido ao processador ter a unidade de controle. Então, certo também. Registradores, pessoal, são as unidades de memória do processador, onde ele guarda a memória que ele obtém da memória RAM e acessa de maneira mais rápida, tá? Então isso é ok, tá correto. Então a alternativa correta é essa primeira mesmo. As outras alternativas, né, pessoal? Certo, memória RAM errada, memória secundária errada, transistores, certo, né? Os processadores têm transistores internos, né? Muito miniaturizados, são mais de milhões de transistores por microprocessador. Diodo errado, memórias pode ser considerado certo, né? Ele tem uma certa memória, que é os registradores e a memória cache. Unidade de controle ok, memória RAM errado, memória cache ok. Unidade lógica aritmética ok, transistores ok, diodos errado. Então, a gente é bom revisar, né, para ver se não tem alguma questão errada. A questão correta então é a letra A. Vamos passando. Essa aqui muita gente errou também, infelizmente. Essa questão pode-se dizer que é de cálculo, né? Eu não considero muito porque se você estudou pelo slide, você sabe que a frequência e o período são relações inversas, né? Então daria para você saber. Mas, né, muita gente errou. Então vamos lá, qual é a resposta certa aqui, pessoal? Quem se arrisca? 1000 segundos? Não. Não é essa, infelizmente, aí o Ellison, não é essa aqui. Eu já vou explicar por quê. Antes quero ver se alguém acertou. Mais alguém? O Pedro Lucas não lembra. Gente, faz tempo, né, também dessa prova. Bom, então eu vou responder logo, já que ninguém lembra. 1000 segundos não é, pessoal, por quê? 1000 segundos significa que o seu sinal de clock está levando 1000 segundos para se realizar. 1000 segundos é muita coisa, né? Então o processador, né? Se a gente for parar para pensar só na parte logicamente, o processador não demora 1000 segundos para executar uma ação, né? Então não é. A dica que eu dou, a primeira era ver o slide, né? E a segunda era saber que a frequência ela é igual a 1 sobre período. Período é T, né, pessoal? T, símbolo de período. Por que isso? Porque a frequência é a quantidade de períodos, né, entre aspas, ou ciclos, que você executa em 1 segundo. Tá? A frequência é isso.
quantidade de períodos por segundo. Por isso que aqui tem um aqui, ó, de 1 segundo. Ok? Então, no caso, a nossa frequência aqui é 1 kHz. Vou deixar aqui 1 kg, né? No caso é 1000. 1 kg é o que, pessoal? 1K é igual a 1000. Então, 1 kHz também pode ser igual a 1000 Hz, tá? Eu eliminei o K aqui, né, pessoal? Que é 1000. 1 vezes 1000, 1000, né? 1 kHz também pode ser considerado 1000 Hz, tá? Então, vamos trabalhar aqui com 1000 Hz para facilitar. Então, sabendo disso, a frequência é igual a 1000 Hz. E sabendo que a frequência é o inverso do período, né? 1 sobre t, é uma relação inversa, né? Substituindo, a gente vai ter 1000, que é de 1 kHz, lembrando, igual a 1 sobre período. Para achar o período, você passa o t aqui para o outro lado, ele passa multiplicando, né? Vai ficar 1000 vezes t igual a 1. T vai ser igual a 1 sobre 1000. Se a gente fizer essa divisão, vai dar o quê? 0,001 segundo. Essa é a resposta. Tem alguma alternativa que tem 0,001? Não dessa forma, né? Só que tem uma forma bem aqui, ó, observe, 1 milissegundo. O que é 1 milissegundo, pessoal? 1 milissegundo, vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui porque não tem mais espaço, vou colocar aqui embaixo. 1 milissegundo significa que é 1 dividido por 1000 segundos. Observe, isso aqui não é igual a essa operação anterior? Né? Então, a gente trabalha com milissegundos, né, para facilitar, porque nos cálculos de processamento, de clock, a gente não vai usar 0,001 porque dificulta o cálculo. Então, a gente transforma esse 0,001 para 1 milissegundo. Deu para entender? Isso aqui, pessoal, estava no slide, tá? Observem aqui no slide. Na verdade, no slide já tinha a resposta pronta, né? Cadê? Ó, tinha até uma questão parecidíssima, né? Essa aqui, ó. Aqui o slide de microprocessador. Um processador está enviando um sinal de clock a uma frequência de 1 kHz. Qual é o seu período? Bom, aqui eu coloquei a frequência. Tá bem aqui, né? Na verdade. Nessa primeira tabela eu coloquei a relação de frequência com período. 1 Hz é 1 segundo. 10 Hz é 0,1 segundo. 100 Hz é 0,01 segundo. 1 kHz é igual a 1 milissegundo. Ou seja, 0,001 segundo. O que significa isso? Significa que um ciclo desse processador, ou seja, uma operação matemática ou lógica, ela demora 1 milissegundo para ser executada. Tá bom? Deu para entender? Então a resposta correta era 1 milissegundo. Uma pegadinha mesmo aí, mas eu achei que vocês iam matar pelo slide, né? Vocês iam ver aqui no slide, mas... Enfim. Próxima questão. Os microprocessadores possuem conjuntos de instruções que os orientam em seu funcionamento. Este conjunto pode ser classificado em tipos de operações. Assinale a alternativa correta a respeito das operações realizadas pelo microprocessador. Teve uma questão anterior que a gente até já respondeu, né? Essa questão aqui. Bom, os microprocessadores eles fazem operações gráficas, pessoal? Não, né?
Quem faz operações gráficas é a GPU, que é um elemento à parte da CPU, tá? Eu sei que existem microprocessadores hoje, quem gosta de jogos e tal, que fazem operações gráficas, mas não é o microprocessador em si que faz isso. É um elemento interno ao microprocessador que você comprou, interno não, separado dele, só que está na mesma placa, né, na mesma placa de silício. Mas não, o microprocessador por si só ele não tem essa atribuição de operação gráfica, né? Operação lógica, ok. Operação aritmética, ok. Então essa questão tá errada. Quem respondeu pode dizer aí no chat, viu, pessoal? Operações teóricas, aritméticas e movimentação. Quando vocês olham essas coisas aqui, nada a ver, não tem nada a ver com slide, vocês já eliminam. Ó. Não tem nada a ver. Aritméticas, ok. Operações aritméticas, ok. Barramento não é uma operação do microprocessador, tá? É um meio em que você transmite dados. Então, tá ok. Movimentação é ok, tá? Aliás, foi mal, pessoal. Desculpa aqui. Movimentação tem tudo a ver, tá no slide, viu? Movimentação é uma das características do processador, que é a questão de você estar transmitindo dados entre os dispositivos, viu? Isso é movimentação. Ou controle também. Eu devia ter botado controle, ficar mais simples. Operação de barramentos, não, nada a ver. Memória não é operação. Registradores não é operação. Então a alternativa correta é a operação aritmética, lógica e de movimentação, tá? Tá no slide, viu, pessoal? Embora eu tenha confundido vocês aqui no início, no slide tá tudinho aqui, tá? Tá aqui, ó. As instruções, né? Conjunto de instruções. Você tem as instruções aritméticas, que a gente já discutiu, né? Operações matemáticas, operações lógicas e as operações de movimentação, que são as instruções que movimentam dados de um lugar para outro, tá? Entre dispositivos, entre o próprio microprocessador, entre o microprocessador e outros dispositivos, ok? Vamos voltar para a resolução. Então a alternativa correta é a última. A alternativa é por fim, né? Nós vamos ter aqui nossa última questão de múltipla escolha, que é, né, pessoal, isso aqui não preciso nem perguntar para vocês. A imagem abaixo é de sinal gerado pelo microprocessador. Qual o nome deste sinal? Sinal de clock, né? Não precisa nem discutir. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Sinal de clock. Tá? Tá lá no slide também. É uma das características fundamentais do microprocessador, é esse sinal de clock, pois esse sinal de clock que tem um tempo de execução é onde o microprocessador vai estar trabalhando na execução das tarefas, ok? É meio que o relógio, né, do microprocessador, entre aspas, né? Bom, aqui essas questões acho que todo mundo acertou, né? Eu deixei bem simples aí para vocês. O que é um microprocessador, né? Tem lá no slide, pode ser respondido de diversas formas, né? É o dispositivo central, é o dispositivo a unidade que controla os dispositivos, que executa as operações, enfim, tem várias definições, né? Todas as definições que vocês mandaram estavam certas. As instruções, né, pessoal? As instruções são os elementos dos microprocessadores, né, internos, né, que são dotados de algoritmos, né, que a gente viu, que são códigos que você utiliza para executar as tarefas, tá? São os códigos, né, do microprocessador para execução de tarefas. Então tem várias outras definições que vocês deram também, tudo correto, né? Acho que aqui ninguém errou. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção. Eu não considero essa prova difícil, né? Embora muita gente tenha tirado nota baixa, né? Não considero difícil, mas enfim, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa da prova que estava difícil, vocês podem estar falando aí
mas eu achei que foi bem simples. Beleza, pessoal? Podemos continuar então? Tá, ok. Então, acho que aqui a prova já foi corrigida, acho que todo mundo está de acordo com a correção, né? Vamos aqui para a nossa aula. Bom que eu já uso a prova como revisão, né? Então eu não vou revisar os slides anteriores, mas a gente parou no assunto, né, pessoal, de microprocessadores. Tá bom? A gente parou nesse assunto aí de microprocessadores. Faz um bom tempo, né, que a gente não tem aula, né, de microcontroladores devido aos feriados, né, que a gente teve. Foram muitos, né? Eu acho que é quase um mês de feriado que a gente estava tendo aí, feriados e eventos, né, que a gente estava sem aula, né? Então a gente está um pouco atrasado, a gente vai tentar acelerar um pouco a nossa disciplina a partir desse ponto, tá bom? E aqui tá errado, né? Disciplina, microprocessadores, microcontroladores. Então vamos para a aula de hoje. Se bem que vocês têm um intervalo. Pessoal, vocês vão querer o intervalo ou vocês querem que a gente vá direto aqui até umas... Na verdade eu já peguei o intervalo, tá? Agora que eu assisti o intervalo das 9 às 9h15. Tô vendo aqui no horário. Bom, então assim, como eu já peguei esse intervalo, a gente vai até umas 9 e eu vou ter uma reunião também, né? A gente vai até umas 10 horas, tá ok? 9h50 às 10 horas, a gente vai direto, tá? Aí eu dou um intervalo aí pra vocês até a próxima aula. Bom, vamos então agora para a arquitetura de microcontroladores. Hoje a gente vai estar trabalhando, pessoal, com os microcontroladores, tá? O que é um microcontrolador, né? Ontem, né, na disciplina de desenvolvimento de sistemas, eu até mostrei para vocês o microcontrolador, né? Passou bem por alto assim, acho que não sei nem se vocês notaram. Vou mostrar aqui para vocês. Naquela experiência que deu errado, né? Eu mostrei para vocês um microcontrolador, né, naquela experiência que a gente fez ontem, né? Que era o Arduino. Então eu estava usando o Arduino, né, para mostrar para vocês um sistema de automação, né, com o Arduino, né, no caso. A gente estava estudando sobre automação industrial, né? Então eu mostrei para vocês um Arduino lá bem rapidamente, né? E eu mencionei que a gente ia estudar microcontroladores na nossa disciplina, né, que estamos tendo agora. Então a intenção dessa parte do curso é a gente estudar os microcontroladores. A gente vai usar muito o Arduino como exemplo, tá? Porque eu tenho aqui uma plataforma que a gente pode simular o Arduino. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma simulação que eu estava fazendo com a turma de eletrônica analógica, tá? Isso não tem muito a ver com a nossa disciplina, mas esse programa ele também faz algumas simulações com microcontroladores, ó, com Arduino. Deixa eu ver se ele vai aqui. Ixi, calma. O que está acontecendo? Sim, sim. Bom, então ele faz algumas simulações também com Arduino. Microprocessador aqui. Vou tirar essas coisas aqui que eu estava usando em eletrônica. O protoboard fica, né? Então é esperado para a gente nessa segunda parte da nossa disciplina aprender a usar o Arduino, entender como ele funciona. Na verdade, primeiramente entender o que é um microcontrolador, entender o funcionamento dele, a diferença para o microprocessador e aplicar, né, o microcontrolador em tarefas usando sensores. Ó, vou botar aqui um sensor que eu estava usando ontem, ó, sensor de distância, tá? Toda aquela automação que eu estava fazendo ontem na prática, eu poderia fazer aqui também, ó,
nessa plataforma aqui. Ela é toda em português, né? Ó, tem um relé também que eu posso estar usando. E uma lâmpada. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Não tem não, cara. Todos. Ó, uma lâmpada aqui. Tô procurando um relé aqui, mas não tem, né? Um relé bacana. Então aqui, né, na direita vocês podem ver que tem vários componentes que eu posso estar usando para simular, né? Tem LED, tem display para vocês mostrarem uma mensagem, alguma coisa do tipo, tá? Então dá para simular bastante coisa, né, que a gente poderia estar fazendo na prática, só que não pode, né, atualmente. Mas a gente pode tentar simular aqui. Aí eu não vou obrigar vocês a usarem isso. Eu sei que muitas pessoas não estão com condições de usar atualmente porque estão no celular, o celular não consegue abrir essa plataforma. Mas aí a gente pode estar fazendo tarefas em grupo, dupla, enfim. A gente pode estar dando um jeito aí para todo mundo usar essa plataforma, que é o que eu estou pretendendo, né? Não sei se eu vou conseguir, mas pretendo que vocês façam alguns projetos com microcontroladores usando essa plataforma, tá? Então ontem eu usei esse sensor aqui, que é o sensor ultrassônico, que eu estou aqui, ó, tá em destaque aqui, ó, sensor ultrassônico. Esse sensor ele verifica a distância de um objeto, então com ele você consegue detectar se um objeto está perto ou distante, ou se há um objeto, né, na sua trajetória. O relé, né, pessoal, é um dispositivo eletromecânico que fecha contatos com base na energização das bobinas, tá? É muito parecido com o contator, que vocês devem lembrar da nossa disciplina de desenvolvimento, tá? Então, basicamente, você tem uma lâmpada, a tarefa de ontem, né? Que na próxima aula eu vou terminar. Você tem uma lâmpada que quando uma pessoa fica perto desse sensor de presença, você vai emitir um sinal, esse sinal vai ser enviado para o Arduino, que é um microcontrolador. O Arduino vai interpretar esse sinal e vai ligar o relé. O relé está em contato com a lâmpada, ligando o relé, a lâmpada acende. Tá? Esse foi o sistema que eu tentei implementar ontem. É um sistema que a gente utiliza de um microcontrolador. Tá? Agora vocês vão entender, né, na aula de hoje o que é um microcontrolador e qual a diferença para o que a gente já tinha estudado anteriormente. Né? Então vamos aqui para a aula. Primeiramente, antes da gente estar falando sobre os microcontroladores, a gente vai estar estudando sobre o que são sistemas embarcados. Até o presente momento, a gente estava trabalhando com sistemas não embarcados. O que eram isso? Eram sistemas computacionais, tá? Computadores, né? Notebooks. Então você tem lá a memória, o processador, enfim, bastante elementos, né? Que não são embarcados. O que significa isso? Que não são elementos que estão sendo embarcados em um dispositivo para utilização para um determinado fim, né? Por exemplo, um computador, ou o celular de vocês, né? Por exemplo, quando você compra o celular, o vendedor não vai te falar, olha, esse celular aqui é para você usar o WhatsApp, jogar Free Fire, não é para você... na verdade, ele não vai falar para você, ó, esse celular é só para jogar WhatsApp, é para usar o WhatsApp, para jogar Free Fire, para ver Facebook, para ver Instagram e só. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que é um dispositivo que ele consegue executar vários aplicativos, que ele é rápido, que ele tem uma memória boa. Então, o celular, assim como o computador, são dispositivos para finalidades diversas, tá? Eles são dispositivos que, quando você projeta, você não está imaginando a quantidade de aplicações que a pessoa vai fazer, a quantidade de ferramentas que ela vai utilizar. Então, é critério do usuário. Você pode, tanto em um celular, você pode deixar instalado um aplicativo, como você pode instalar mais de 100 aplicativos, né? Então, o celular não é limitado. Quando a gente fala de sistemas embarcados, a gente está falando de dispositivos que eles são produzidos e fabricados e projetados para
uma finalidade só, né? O sistema embarcado trata-se de um sistema computacional completamente independente, geralmente fabricado para um propósito único e com o objetivo de executar tarefas específicas. Esses sistemas possuem seus próprios recursos computacionais, como processamento, memória e porta de comunicação de entrada e saída. Ou seja, ele ainda é um computador, ele ainda é um sistema computacional, só que ele tem limitações para um determinado fim. Por exemplo, né, aqui a gente tem nas figuras uma impressora, que é um sistema que ele possui um sistema embarcado computacional. Você tem uma câmera digital, que também tem um sistema embarcado. Você tem veículos, né? Hoje em dia os veículos têm diversos sistemas embarcados, né? Geladeira, videogames também, alguns, né? Micro-ondas. Esse celular aqui é um celular antigo, né? Hoje em dia eles não são considerados mais embarcados, né? Presente também na aviação, né, pessoal? Os aviões têm muitos sistemas embarcados. E aqui numa TV, né? Então, são apenas alguns exemplos, tem milhões de exemplos no dia a dia, né? Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que o sistema embarcado da impressora, por exemplo, né? Vamos ver aqui da impressora aqui, ó. Qual é a finalidade dele? A finalidade da impressora é imprimir, né, documentos com configurações pré-determinadas, né? Você tem uma limitação de configurações e você tem uma finalidade, que é impressão de documentos. A impressora vai fazer mais que isso? Só se ela for projetada para isso, né? Mas se ela só imprimir documentos, ela só vai imprimir documentos. Ela vai fazer uma ligação, ela vai mandar um e-mail, ela vai fazer alguma coisa desse tipo? Não, porque a finalidade dela não é essa. Então ela tem uma finalidade específica. Isso é um sistema embarcado, tá? Exemplo aqui da geladeira. A finalidade da geladeira é refrigerar, né? Ou congelar, né? No caso do congelador, coisas, né? Câmera, tirar foto. No veículo você tem sistemas embarcados na injeção eletrônica, no freio, né? Eletrônico, entre outros. Então, sistemas embarcados têm essas características, né? São elementos para uma finalidade única ou dupla, mas tem uma finalidade, tá bom? Bom, os sistemas embarcados, eles são baseados principalmente em microcontroladores, daí o início da nossa aula, né? E alguns utilizam microprocessadores também, só que são sistemas embarcados mais complexos. E chips para processamento dedicado, ok. Abaixo algumas das principais características dos sistemas embarcados. Então, o sistema embarcado, por ter uma finalidade específica, normalmente ele tem um baixo consumo energético, ou ele é otimizado, né, para aplicação. Sistemas embarcados, eles são reduzidos, né, eles têm características reduzidas. Ele possui um baixo custo por unidade, operação especializada para um determinado fim, baixo tempo de resposta, porque ele não vai perder tempo fazendo outras operações que não são as operações cuja resultado é a finalidade do sistema, ou seja, ele não vai fazer coisas paralelas à finalidade. Operação em tempo real, ok? E confiabilidade e segurança, né? Se for bem projetado, né? Se não for, também não tem condição. E aqui do lado a gente tem um sistema embarcado aqui, um robozinho, né? Como vocês podem ver. Esse robô, ele está com um sistema embarcado aqui, observem. Esse é o sistema embarcado dele, eletrônico, né? Então, como vocês podem ver, é bem reduzido. Isso aqui é um robô de pouco mais de 10 centímetros, viu, pessoal? Parece grande aqui, mas ele é bem simples, né? Então, o que as características do sistema embarcado, né? Esse robô ele deve ter uma finalidade, né? Que é se movimentar, né? Para um determinado local. Dá para identificar aqui um sensor nele, né? Parece uma câmera, né? Bem aqui na frente dele para detectar, provavelmente para detectar obstáculos. Enfim, ele tem uma finalidade, né? Própria dele, por isso ele é considerado um sistema embarcado, tá?
Por isso o exemplo aqui para vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouco do histórico dos microcontroladores, né? Como a gente viu no histórico dos processadores, no início, né, a gente teve componentes individuais, que eram as válvulas, resistores, capacitores, diodos, transistores, e esses componentes foram sendo reduzidos até o ponto de surgir o circuito integrado, tá? Que vai ser um circuito que compõe resistor, capacitor, diodo, transistor, só que muito miniaturizado. A gente já viu isso em microprocessador, viu? Tem aí a aula no YouTube também para quem quiser revisar. Então, no início, eram circuitos grandes que foram sendo reduzidos até você ter circuitos que estão em um único chip, né, contendo vários componentes. Os circuitos integrados são desenvolvidos para executar funções únicas, como porta-lógicas, temporizadores, decodificadores de sinais, entre outros, né? Existem circuitos integrados muito poderosos com a capacidade de executar uma infinidade de tarefas em um único chip. Esses circuitos muito poderosos são os microprocessadores, que a gente estudou, e os microcontroladores, que a gente vai estudar agora. O microcontrolador, pessoal, por definição, é um circuito integrado que pode ser programado para realizar controle de sistemas. Essa é a finalidade do microcontrolador. O microcontrolador ele já tem internamente memória, processador, interface de entrada e saída em um único chip. Então, o que a gente tinha estudado lá do microprocessador, que era um microprocessador, né? Era o microprocessador, aí vinha a memória, né? Colocar em memória, MP, aí vinha um outro dispositivo, né? Todos meio que separados, né? Já o microcontrolador é diferente. O microcontrolador é um único dispositivo, é um chip único, né? É apenas um chip, aqui eu vou botar um quadradinho aqui, que já tem memória, processador, dispositivo de entrada e saída, tudo interno a ele, tá ok? Então, daí você já tira uma das vantagens do microprocessador, é ele ter, né, todos os componentes de um computador em um único chip. Aqui os exemplos aqui que eu botei, né, para vocês verem como ele é bem pequeno, né, o microcontrolador. É bem miniaturizado, né? Então ele tem muitas vantagens em sistemas embarcados por ser reduzido e já ter memória, processador, tudo dentro dele, né? Ele possui capacidade inferior ao microprocessador, pois realiza todas as funções de armazenamento, temporização, entre outros, em um único chip. Enquanto que um microprocessador tem a tarefa apenas de processar informações. Então, tudo tem seu pró e contra, né? Como o microprocessador é um elemento dedicado a realizar tarefas, obtendo informações de outros dispositivos, ele é muito mais poderoso que um microcontrolador em termos de processamento. No entanto, essa capacidade de processamento do microprocessador, às vezes é irrelevante se você tem uma aplicação simples, tá? Por exemplo, uma impressora. Uma impressora você não vai precisar de um microprocessador que execute mais de 100 milhões de operações por segundo. Estão entendendo? Então, para esses elementos embarcados simples, você vai ter soluções simples, como é o microcontrolador, tá? Imagina, você tem uma impressora hoje em dia que custa R$500 e um microprocessador que custa R$2.000. Não fecha a conta, né, se a gente fizer essa impressora com microprocessador, né? Você vai ter, se eu usasse o microprocessador na construção da impressora, ela iria custar mais de R$3.000, né? Por aí, né? O microprocessador é 2.000, aí tem a margem de lucro. Então não faz sentido, ninguém ia comprar, né? Sem falar que o microprocessador nessa aplicação, ele está sendo subaproveitado, né? Ele não está sendo executado no seu potencial máximo. Então por isso, né? Até para baratear os custos, a gente utiliza o microcontrolador, tá? Não sei se deu para entender. Aqui as características do microcontrolador, né? Ele é um sistema computacional em um único circuito, né? Como a gente já mencionou. Ele é integrado à aplicação. Ele é utilizado muito em aplicações embarcadas.
ele possui inteligência incorporada à máquina, inteligência distribuída, eles são pequenos, baratos e eficientes. Tá? Aqui diferença entre microcontroladores e microprocessadores. Né? Eu já meio que mencionei, mas aqui a gente vai ver mais profundamente. Né? O microprocessador ele precisa de outros periféricos para poder funcionar, como a memória RAM, né? Memória ROM, timers, dispositivos de entrada e saída. Então, o microprocessador por si só ele não funciona. Ele só funciona se estiver integrado a outros dispositivos. Já o microcontrolador ele consegue integrar todos esses recursos em um único chip, como a gente viu. Então, ele é autossuficiente e pronto, né? O microcontrolador ele possui vários periféricos na mesma partilha de CI, né, como eu já tinha mencionado, a memória de dados, que é a ROM, né? Não, desculpa, a memória de dados, que é a RAM, né? Memória de programa, a EEPROM, que é uma memória que a gente vai dar uma estudada também, portas de entrada e saída, temporizadores e USB, tudo no único chip. Aqui para a gente entender mais claramente, né, a arquitetura de um microprocessador, né, você tem aqui, eu fiz aqui uma representação por blocos, onde você vai ter os componentes, como vocês podem ver aqui, ó, memória ROM, memória RAM, aqui as portas de comunicação. Isso aqui a gente vai estar estudando depois, viu, pessoal? A gente vai estar aprendendo a utilizar todos esses elementos aqui no microcontrolador. E ó, onde está o microprocessador aqui, ó, CPU, né? O outro termo que é utilizado tecnicamente para o microprocessador. Então observem que a CPU ela se comunica com os dispositivos de maneira dispersa, né? Essa aqui é a arquitetura do microprocessador, tá? Ela vai se comunicar por meio dos barramentos, né? De maneira dispersa. Você vai precisar de uma memória ROM, você vai precisar de uma memória RAM, você vai precisar de todos esses elementos para poder que o microprocessador funcione, tá? Já o microcontrolador, ó, observem, isso aqui é um microcontrolador, é um bloco só, é como se fosse aquele bloco da CPU aqui, né? Expandido, mas esse aqui no caso é um microcontrolador. Deixa eu apagar a tinta aqui que está muito ruim essa minha caneta hoje. Então aqui no caso do microcontrolador, observem, né? Que nós vamos ter o que, né? Em um bloco só nós vamos ter o processador, ele faz o processamento de dados, as memórias, processamento de dados aqui em cima, as portas de comunicação, os conversores digital analógico e analógico digital, esses termos a gente vai aprender durante o curso, e os temporizadores ou timers, né? Então tudo isso está em um único chip, né? Que é esse cara aqui, ó. Por exemplo, né? Acho que eu deveria ter botado uma figura mais bonitinha, né? Vamos pegar como exemplo o Arduino, né? Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês estão muito caladinhos aí? Tá tudo certo? Dúvidas é só falar a qualquer momento na disciplina, viu? Não, professor, tá de boa. Beleza, tá dando para compreender. Vamos pegar o Arduino aqui, pessoal. O Arduino, ele é um computador, tá? É um elemento computacional que ele é embarcado às aplicações que a gente vai fazer aqui. Pode ser aplicações diversas, né? Eu dei o exemplo lá de ligar uma lâmpada, mas ele pode controlar um braço robótico, ele pode controlar um veículo, né? Ele pode fazer várias tarefas. Aqui no Arduino, né? Nós vamos ter o microcontrolador, que é esse cara bem aqui, ó. O Arduino por si só, ele é muito confundido com o microcontrolador. Mas o Arduino, ele é uma plataforma já completa, né?
usando o microcontrolador, que é o microcontrolador é só essa parte aqui, ó. Esse chip aqui que é até retirável, né? Caso queime, né, você consegue substituir. Tá bom? Esse é o microcontrolador. Ok? O resto, né, do Arduino são só facilidades, mas todos esses elementos aqui que estão aqui no Arduino, tudo converge para o microcontrolador. O microcontrolador aqui já tem memória, já tem os dispositivos de entrada e saída e o processador, tudo aqui nesse chip, tá? Aqui o que você vai fazer para utilizar ele? É só usar, né, essas entradas aqui que vocês estão vendo, ó, que podem ser entradas e saídas também, dependendo da programação. Por isso que é muito simples de usar o Arduino, é só você pegar os cabos, né, e ir encaixando aqui onde você quiser, né, e ir aplicando no que você está querendo fazer, tá? Obviamente esses cabos têm as suas configurações próprias, né, o que você vai fazer, não é só simplesmente chegar e pegar e usar, né? Mas é bem simples, eu garanto para vocês que é muito simples. Eu não sei se vocês já trabalharam com isso, já viram, pessoal, algo assim, robótica, por exemplo? Porque eu estou dando a disciplina de robótica agora e lá a gente vai falar um pouco sobre Arduino, né? Que está que tá na ementa do curso. Não sei se vocês viram. Vocês chegaram a ver? Legal. Mas vocês não vê, ó, não consegui, mas vocês programaram o Arduino, essas coisas? É, hum. Bom, aqui vocês vão ter um reforço então, né? E com muito mais propriedade, né? Porque a gente vai conhecer desde o início do que se trata e vai fazer alguns experimentos, tá? Vocês devem ter trabalhado também com o Lego, né? Aquele sistema do Lego, o Mindstorm, né? Que inclusive tem uma equipe de robótica aqui no IEMA, né? Aquele dispositivo do Lego também é um microcontrolador, só que ele é muito mais simples de utilizar, né? Porque vocês utilizam uma linguagem gráfica, né? Para trabalhar com ele, né? Mas é muito simples também, né? Mas a gente vai estar trabalhando com o Arduino, que é o mais utilizado atualmente nos cursos técnicos, né? Para ensino, né? Então, onde eu parei aqui. Certo, pessoal, vamos ver o que o Arduino tem, né? O Arduino tem o microcontrolador, que a gente vai descobrir o nome. O microcontrolador do Arduino é esse cara aqui, é o ATM-AVR. Ó, vou expandir aqui, né? Então aquele carinha que estava no Arduino é esse cara aqui, ó. Tá? Esse é o microcontrolador. Vocês podem ver que ele tem várias perninhas aqui, né? Que são várias entradas e saídas. E todas elas têm uma atribuição, né? Eu vou pegar aqui o Arduino. O meu Arduino aqui é o ATmega 360. A gente vai ver a configuração dele aqui para vocês verem como que ele tem, né, todas essas informações dentro dele. Eu acho que é o ATmega 328. Ó, vou pegar aqui do site da Wikipedia, não sei se vocês conhecem. O site é bem interessante aqui. Ó, esse aqui é o microcontrolador do Arduino e ele tem algumas características, ó. Ele é baseado em RISC, né? Para quem lembra, quando a gente estudou microcontroladores, o RISC é aquele conjunto de instruções simples, né? O microcontrolador é um dispositivo simples, então ele vai ter conjunto de instruções simples. O que mais a gente pode ver? Aqui é a visão interna do dispositivo, né? É muito miniaturizado, viu, pessoal? Internamente, para quem nunca viu, né, um microcontrolador, tudo isso aqui são elementos eletrônicos aqui miniaturizados, tá? Isso aqui é visto em microscópio. Tá? É bem complexo.
Mas o que interessa mesmo pra gente é as configurações dele, ó, os parâmetros. Então vamos lá, vamos identificar alguns parâmetros aqui do que a gente já estudou. Ele vai ter uma CPU, que é um processador interno, né, a ele. No caso é um processador de 8 bits AVR. Ele tem um desempenho, tá? Um índice de desempenho aqui. Memória flash, que é aquela memória do processador. Aqui ele tem uma memória flash de 3KB, 32KB, é o tamanho dela. A SRAM, que é um tipo de memória RAM de 2KB. A EPROM, que é a memória ROM programável do controlador, que a gente vai enviar, né, para a EPROM o programa do Arduino. Ele é só 1KB. Ele possui 28 pinos, né, também. 28 pinos numa configuração X e 32 pinos em outra configuração. Isso aí é detalhe, né? Aqui a frequência máxima de operação do Arduino é de 20 MHz, tá? Isso aqui é muito, mas ainda é inferior a um microprocessador. Observem que o microprocessador, né, eu vou colocar aqui para vocês compararem. Vou colocar aqui microprocessador Intel i7, vai. Aliás, para ficar mais didático, vamos ver o meu processador aqui. O meu computador, ele não tem microcontrolador, né? Como a gente explicou, o microcontrolador é para sistemas embarcados, meu computador não é um sistema embarcado, é um sistema de uso geral, né? Como ele é de uso geral e você não tem uma finalidade, geralmente você projeta para ser robusto e para ter um desempenho excelente, né? Será que vai ter que instalar alguma atualização? Então, normalmente o microprocessador aqui, o meu, por exemplo, ou a frequência máxima dele aqui, ó. A frequência máxima dele é de 3092 MHz, tá? Ou 3 GHz, mas enfim, vamos ficar aqui na casa do milhar. Então aqui o meu é 3092 MHz. Observem que a frequência máxima do controlador é apenas 20, né? O meu processador do meu computador é praticamente 1.200 vezes mais, não, parece 1.600 vezes mais rápido, né, do que o microcontrolador do Arduino. Vocês estão entendendo? Por que o microcontrolador é mais barato? Porque ele é um hardware mais simples, né? Então ele é mais... Lembrando, né, pessoal, que frequência significa a velocidade do processamento, né? Quanto maior a frequência, mais rápido o processamento. Só que 20 MHz, pessoal, em comparação ao meu computador, é baixo, mas na prática, 20 MHz é 20 milhões de operações por segundo. Vocês acham isso pouco? Eu não acho. Então, é 20 milhões de operações em um segundo. Então, isso é muita coisa para aplicações simples. Por exemplo, ligar uma lâmpada. Para ligar uma lâmpada, você precisa fazer 20 milhões de operações por segundo? Não, né? Então, daí você usa ou um controle discreto, ou então um processador mais simples. Ou então usa o Arduino mesmo, porque já é muito barato, né? O Arduino hoje em dia está em torno de R$32, R$40 por aí, tá? Aqui em São Luís vocês conseguem adquirir na Casa Arruda, na Coama e no centro, tá? Tem lá, é um pouco mais caro, né, do que em outros lugares. Número de canais de toque, são 16, enfim. Isso aqui é o que a gente já viu, a memória, a frequência, isso é interessante, tá? Vocês entenderem. Então a gente já viu que o microcontrolador ele tem uma diferença, né, para o microprocessador na questão de desempenho, mas ainda assim ele tem um desempenho excelente, né, e ainda por cima traz vários dispositivos integrados a ele, tá? Então ele não vai ter aquela memória RAM robusta que a gente viu na avaliação, ele vai ser tudo miniaturizado em um único chip. Basicamente essa a intenção aqui da aula para vocês entenderem. Né, por fim, né, aqui finalizando nossa aula, a área de atuação do microcontrolador e microprocessador
né? Os microprocessadores são utilizados em aplicações onde são requeridos cálculos matemáticos complexos e com muita velocidade, tá? Por exemplo, né? Caramba, isso aqui é chato, né? Aqui. Observem aqui que eu botei algumas animações, né? Ó, o microprocessador, onde ele está sendo utilizado? Um computador, né? Que executa milhões de tarefas ao mesmo tempo. E você nem percebe, né? Tá lá executando e você nem percebe. Mas olha só, esse exemplo aqui que você tem um computador totalmente colorido, né? Então tudo isso aqui está sendo controlado também pelo processador, né? Então é muita coisa ao mesmo tempo, muita informação ao mesmo tempo. Se você está jogando um jogo, você está na internet, você está recebendo mensagem em um outro aplicativo, é que nem um celular hoje em dia, né? Então é muita operação por minuto e você precisa então de processadores rápidos, né? Tanto no caso do celular como no computador. Já aqui, né? Nesse exemplo, esse exemplo aqui de baixo, você tem uma aplicação simples, né? Que você vai mover, não sei se dá para vocês enxergarem bem. Você está movendo aqui usando um celular, né? Para comunicar com o microcontrolador. Então eu vou enviar uma informação do celular para o microcontrolador aqui, né? Provavelmente via Bluetooth. E esse microcontrolador ele vai fazer uma tarefa simples, ó, de variar aqui o ângulo desse motor aqui, desse servomotor. Dá para vocês verem aí, pessoal? Ó. Ele varia aqui a posição do servo usando o celular e o microcontrolador. Uma aplicação simples, né? E direta, né? É uma aplicação embarcada, podemos dizer assim, tá bom? Deu para entender, pessoal, essa parte do microcontrolador e a diferença com o microprocessador? Sim, sim. Tá ok, ótimo, excelente. Então, na próxima aula a gente vai dar, que é amanhã, a gente vai falar um pouco mais das características técnicas de um microcontrolador, que no caso é o da arquitetura Arduino, para a gente ver um pouco mais sobre como é programado esse dispositivo. Vamos começar a ver os componentes, né, que vocês viram aqui, ó. A gente vai começar... As memórias vocês já estão carecas de saber, né? Memória a gente já acabou de ver. Processador também. Agora a gente vai estar trabalhando com as partes de comunicação, dispositivo de comunicação. Vamos aprender a receber um sinal digital e transformar em analógico. Vamos aprender a receber um sinal analógico e transformar em digital. Vamos aprender a usar os temporizadores na hora de executar programas, entre outras coisas aí durante o curso, tá? Nosso curso agora vai ser só sobre microcontrolador até o final aí do período, tá bom? Então é isso, pessoal. Pode falar. Você pode olhar o chat que eu mandei pro senhor? Professor, na TV microprocessador? Ah, se na TV possui microprocessador ou microcontrolador, né? Sim. Olha, atualmente... Não, pode falar, pode falar. É que tipo, eu já vi muita gente botando LEDs na TV pra poder produzir. Quando tipo, tá assistindo um filme e tá produzindo a LED ao mesmo tempo. Jogando. Tipo, você programar a TV, né? Para executar umas tarefas. Tipo isso. Lembrando, pessoal, que programação não é só você chegar, digitar um código, né? Como eu faço no Arduino. Programação pode ser só você programar um alarme para funcionar em determinado momento, ou no caso que o Elvis mencionou, você tem uma TV que você consegue programar para ela gerar uns LEDs, né, ambientes, mas assim, a TV atualmente, né, como existe as Smart TV, né, elas estão cada vez mais com mais tarefas, e hoje em dia algumas TVs já tem inclusive Android, né, aquele o iOS, tem aquele Mac TV, né, da mesma fabricante do iPhone, né, que é caríssimo. Então, hoje em dia, como as TVs estão cada vez com mais tarefas, né, sendo executadas, algumas delas têm microprocessadores, tá? Hoje em dia, geralmente as TVs chamadas de Smart TV. O que é Smart? É TVs inteligentes, né? Então, para isso, como você já está aumentando um pouco a complexidade, muitas delas já existem com microprocessador naquela configuração que a gente viu do computador, né? Microprocessador, memória, tudo separado, né?
Não é só um único chip, como a gente está trabalhando com microcontrolador. Algumas TVs, na verdade a maioria das TVs mais baratas, elas já utilizam um microcontrolador mesmo. Um chipzinho lá que faz todas essas funções assim básicas, tá bom? Mas hoje em dia está cada vez mais complexo das TVs. Beleza, Alves? Beleza, professor. Muito obrigado. Nada. Então é isso, pessoal. Vou dar aqui um intervalo para vocês, né? Que a gente acabou é, é, se aproveitando dele, né? Do intervalo. Então a gente continua amanhã, né? E até a próxima aula que é amanhã. Então, um bom dia a todos e um excelente fim de manhã aí para vocês. Até mais. Você também. Tchau, professor.